Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que todas as notícias do dia tricolor estará em um só vídeo. Em definitivo com vocês o Giro Resenha e pedir antes de mais nada aí que vocês se inscrevam no canal, é muito importante, deixa o like de vocês, fazendo isso vocês dizem que esse conteúdo é legal e o sininho também é muito importante, então dá essa força aí, não se esqueçam, valeu galera? Vamos passar pela nossa primeira notícia do dia aqui, as notícias do Fluminense de hoje, e a gente vai começar com uma notícia importante aí, o Fluminense já tem novo preparador físico, tá aí o novo preparador físico do Fluminense, Flávio de Oliveira, será o novo preparador físico do Fluminense, ele era preparador físico do Internacional de Porto Alegre, então passará a ser o preparador físico do Fluminense. Estava dizendo aqui mais informações sobre ele, né? O Flávio de Oliveira, profissional que era coordenador de performance do Mirassol e já trabalhou com o Mano Menezes no Internacional. Então deve ter sido uma indicação do Mano, provavelmente, hein, galera? Flávio assumiu a função do clube no interior de São Paulo no começo de 2024, após optar por não renovar contrato com o Inter em final de 23. A decisão partiu dele, foi para o planejamento de carreira, pensando em passar mais tempo perto da família. E aí vem o Fluminense e pega o preparador físico aí, que está vindo para o Fluminense aí. O Flávio de Oliveira, boa sorte para o Flávio, estão precisando estar em alto nível fisicamente para as competições que vão vir por aí. Beleza? Vamos para a próxima notícia do dia de hoje, para vocês, dia 13 de fevereiro, e essa notícia aqui é interessante. Flu tentou um empréstimo de atacante com passagem pelo clube, diz repórter, e é ele mesmo, o Brenner, é isso aí, vem falando aqui, ó, no início da janela de transferência, o Fluminense buscou se reforçar, tentando a contratação de Brenner, atacante que atua pela Udinese da Itália. O tricolor, por sua vez, tentou avançar nas negociações por intermédio de um empréstimo, porém, a proposta foi recusada pelo clube italiano. A informação foi divulgada pelo repórter Pedro Ribeiro, do 365 Score Brasil. E aí ele vem falando aqui assim, também o Brenner é um jogador, galera, que tem assim uma certa qualidade, é um atacante rápido, mas está longe de ser, né, aquele jogador que a gente espera para o ataque do Fluminense, tá? Eu até coloquei aqui algumas características do Brenner, que eu vou botar para vocês agora aqui na tela. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nas características do atleta. E aí vocês vão ver que ele não é um jogador, bem um jogador de ataque que a gente está querendo, ó. Ele tem 1,76 m, 25 anos, né? É destro. Aqui no mapa de calor dele, no canto direito, vocês conseguem ver que o mapa de calor dele é caindo pelos lados do campo, até mesmo jogando mais no campo defensivo, tá vendo? Ele recua bastante, deve ser para ajudar o sistema defensivo. É um jogador de lado de campo, né? Não chega a ser bem um ponta, é um meio atacante que joga pelos lados, não é um centroavante como a gente queria. Aqui alguns números dele, gols até agora na temporada nesse ano, um gol, né? Nesse ano de 25, jogou 390 minutos, jogou pouco, até fez bastante para pouco tempo que jogou. Se a gente for aqui na temporada 24, a gente consegue ter, de repente, mais coisas. Deixa eu ver aqui ele como atacante. Ó, não fez nenhum gol na temporada 24. Então, um jogador que eu acho que não vem para resolver problema, não é um centroavante também, então não faz muito sentido. Graças a Deus que o Fluminense não fechou aí com o Brenner. Quando jogava aqui no Brasil até era bom jogador, mas nada demais. Vamos para a próxima notícia que surgiu no dia de hoje também. Notícia importante aí, ó. Fluminense tem início perigoso e tabela pesada na reta final do Brasileirão, isso mesmo. E aí vem falando aqui sobre isso, da dificuldade na última temporada, né? E aí vem falando, o Fluminense inicia sua trajetória diante do Fortaleza no Ceará, onde foi derrotado nas duas últimas vezes que visitou o Leão. Na sequência, o Fluminense faz 2 jogos consecutivos no Rio de Janeiro. Um contra o Bragantino e o Santos de Neymar. Então a galera que gosta aí do Neymar, os Neymarzete aí, vão ter a possibilidade de assistir Fluminense e Santos no Maracanã na terceira rodada. 3 jogos iniciais, mas eu não sou muito... E aí vem falando da reta final também, ó. Embora o início não seja dos mais fáceis, o Fluminense tem um calendário muito pesado no final também. Da 34ª à 38ª rodada da competição, o Fluminense faz clássico contra o Flamengo. Na sequência, encara Palmeiras no Allianz Parque. Tá falando aqui. Depois enfrenta São Paulo, Grêmio e por fim o Bahia no Maracanã. Então, muitos jogos difíceis, mas assim, eu não sou muito adepto dessas coisas, tipo, reta final, reta inicial vai ter jogo difícil. Galera,
Campeonato Brasileiro são 20 clubes. Tirando ali um ou dois, todos os outros são barra pesada. Até mesmo os dois que estão para cair são barra pesada. Não existe isso em Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, você vê o primeiro colocado disparado, às vezes perder para o último. Não tem esse negócio. É um campeonato muito nivelado. E vamos lá. Cara, uma informação que, na minha opinião, foi inusitada, tá? E a informação é essa daqui, ó. Felipe Melo, isso mesmo. E o que quer dizer? Felipe Melo foi contratado pela TV Globo para ser comentarista, isso mesmo. O Pitbull tá na TV Globo. E aí vem aqui a fala dele: estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo. E de cara receber um convite deste foi sensacional. Um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu, como jogador em todos os clubes por onde passei, eu chegue para somar neste outro grande time, afirmou o Felipe Melo. Rapaz, é tão inusitado o Felipe Melo ser contratado pela TV Globo, até pelo perfil da TV Globo e pelo perfil do Felipe Melo, que não se encaixam muito. Né? Felipe Melo é ingovernável. Será que a TV Globo está disposta a ter um comentarista desgovernável? Vamos ver, mas está aí. Felipe Melo vai fazer parte do quadro da TV Globo, isso mesmo. Bem inusitado isso daí. Não queria falar sobre isso, tentei até ignorar isso, mas também hoje as notícias de praticamente todos os sites relacionados à Fluminense falou sobre a coletiva do Fernando Diniz, com um destaque para essa fala dele aqui, né? Diniz diz, isso aqui é do GE, tá? Diniz diz que houve relaxamento no Fluminense e comenta a demissão. Acredito que não ia cair. Brincadeira, hein, Diniz? Você falar acredito que não ia cair com um time sem padrão de jogo nenhum, sem nenhuma organização, sem fechamento de grupo, uma bagunça. Vamos lá, ele vai falando aqui também, né? Palavra dele aqui, falando do Cruzeiro, ele disse o seguinte, ó: eu acredito que não ia cair, senão tinha pedido para sair. Mentira, não ia pedir para sair e perder uma multa rescisória de quase sei lá quantos milhões de reais, quase 6 milhões de reais, isso aí é mentira. E é isso que me chateia com esses caras, sabe? Esses populismos, essas mentiradas, fazer o torcedor de babaca. Mas vamos lá, eu acredito que não ia cair se não tinha pedido para sair. Vou prejudicar o clube e cair com o time? Foi uma conjunção de fatores que aconteceram. Ninguém tem uma resposta precisa. A gente pega e ganha a Libertadores, que era um evento descomunal para a história do clube, e mexeu com todos. Não é igual ganhar com o Fluminense, Flamengo, Palmeiras ou Botafogo. Todo mundo trabalha, não, mas precisa ter muita mais coisa. Não foi com a ajuda de um poder econômico, foi com Unimed 2008. Não com Unimed 2008, falou ele sobre o Chala Podcast. E aí ele fala: eu acho que o clube se misturou com a torcida. Né? O fato de ganhar a Libertadores do jeito que ganhou, tem uma tendência de trazer para baixo, um amolecimento. No fundo, fica mais difícil para a gente porque os times conhecem mais e a gente se enfraquece em vez de se fortalecer. Falou ele aqui. Cara, na boa, sinceramente. Aí ele fala: tinha que estancar a queda para voltar a subir. O Nino foi vendido, o Arias vai para a seleção, se machuca, aquele time deu uma encantada, não existia mais. O Fluminense voltou a ganhar quando voltou o André. Mentira, isso não é verdade. A Thiago Silva, Nino, não. Tá, isso aí não é verdade. O Fluminense não voltou a ganhar por causa disso. Isso aí até desmereceu o trabalho do Mano Menezes. O Diniz, pelo visto, não mudou nada. A experiência dele com o Cruzeiro parece que não surtiu efeito. Ele dizer, esse populismo total, ele dizer que pediria demissão se achasse que não dava. O Diniz nunca vai achar que não dá. Por quê? Porque o Diniz, ele é um cara que acredita muito no trabalho dele. Muito. E ele é capaz de afundar e ir para a segunda divisão acreditando muito no trabalho dele, achar que foi um mero acontecimento. Ele mesmo não sabe explicar os problemas que ele cria, mas para todo mundo está evidente. O Diniz não tem variação tática, tem um modelo de jogo único, que ele acha que é infalível, que não é infalível. Deu alguns frutos em um determinado momento, mas desde o início desse modelo de jogo, lá em 2021, quando eu falava, foi 22, desculpa, eu falava assim, não sei se esse modelo de jogo dele se sustenta, eu falava muito isso, e tá aí que não se sustentou, e o Diniz não quer admitir. Isso aqui é o pior. Quando o cara acha que tá tudo bem, indo tudo mal, ele não tem a capacidade de se reinventar. E com esse tipo de fala populista, que não tá lidando com a realidade, né, não tá sendo sincero com a torcida, com as pessoas, é uma coisa que a gente fica ainda mais chateado. Se você pegar a entrevista do Charla, eu ouvi a entrevista, terminei de ouvir hoje, eu gosto muito do Charla, inclusive. Cara, em nenhum momento ele assume erro. Ele não tá errado de nada. Ele é muito parecido com o Mário Bittencourt nesse ponto. Ele começa a entrevista e vai até o fim, só falando coisas bacanas, e quando tratam dos assuntos mais espinhosos,
ele não consegue admitir em um momento sequer que cometeu erros. Então, infelizmente, um cara que era muito promissor, mas que vai se afundar em sua arrogância e petulância. E aí, mudando aqui para fechar, outra notícia de hoje, perto do Fluminense, Otávio do Atlético Mineiro comenta a negociação. O cara foi muito sincero, tá, gente? Ele falou aqui o seguinte, vamos botar aqui a fala dele. Como eu falei, não, primeiro ele falou, quem tem que falar essas coisas é o clube que tem que se pronunciar, são eles que estão à frente dessa parte da negociação com meus empresários. Aí ele diz o seguinte, como eu falei anteriormente, claro que eu estou sabendo, tem negociações, mas não compete a mim falar se vou, se fico. O clube tem que falar, os meus empresários têm que falar. A situação deve ser definida nos próximos dias, falou o jogador. Né? Foi muito legal essa resposta dele. Eu achei uma resposta muito precisa, cara, sabe? E muito direta, né? Muita personalidade do Otávio nessa fala dele aí. E dizendo o seguinte, cara, olha, tem negociação sim, mas não sou eu que tenho que falar. O que eu tinha para falar eu já falei, agora é com os empresários e com os clubes. Muito legal. E o Otávio, galera, ele realmente deve vir pro Fluminense, por quê? Porque ele não tá bem internamente no Atlético Mineiro. Ele não tá bem, ele não tá satisfeito no Atlético. Ele tem alguns problemas no Atlético Mineiro. Então, assim, e esses problemas são evidentes. Então, ele quer sair do Atlético Mineiro. É um objetivo dele. Tá? Ele está muito próximo do Fluminense. O Fluminense ainda ajusta ali com o Atlético valores da negociação, mas provavelmente até amanhã esse desfecho deve acontecer. Foi isso aí, galera. Esse foi o nosso Giro Resenha de hoje. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que hoje a nossa live de 22 horas não vai ocorrer. Tive que cancelar por motivos particulares, motivos familiares, nada demais, tá tudo bem comigo, tudo bem com a minha família, mas eu tive que desmarcar essa live. Um abraço, saudações tricolores, galera, valeu.